Ei, gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, aqui neste banco ao meu lado, meu convidado especial vai responder perguntas comigo. Eu sou a Vitória Lopes. E eu sou o Leonardo. Também meu marido, conhecido como meu marido, ilustrador, motorista de Kombi, Viajante, cafezeiro. São muitos adjetivos. E a gente vai responder todas as perguntas que mandaram lá no Instagram. Por que a gente tá gravando esse vídeo hoje? Fala aí pro pessoal. Porque hoje é dia 23, né? É. A gente tá completando um ano... Não, um ano não. Tá completando quanto tempo? 10 meses de casados. 10 meses, porque se é o mês 9, a gente tá um mês à frente. É, porque a gente casou no mês. E são 2 anos e 10 meses de namoro. É Isso aí. quase 3 anos juntos já. E a gente já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card, ele é um pouco mais antigo, que a gente gravou uma tag de casal pra saber quem conhecia mais o outro quando nós namorávamos. Mas chegou a hora de atualizar e responder perguntas que vocês nos mandaram lá pelo Instagram. Se você ainda não tá no meu Instagram, @LopesVictoria, por lá você fica sabendo dos bastidores aqui das nossas gravações. Então, bora pra primeira pergunta. Eu vou começar lendo, você começa respondendo, tá? Tá bom. Então, pra quais lugares vocês já foram e pra onde vocês têm o sonho de ir? Tá. A gente já foi pra muitos lugares, né? Se eu esquecer de algum, você pode completar, mas a gente já foi pra Bahia, ali onde a família Davi mora, que é em Quixabeira, que é interior, né? E também no sertão, e também para Salvador. Como a gente foi de carreta, essa é uma história. Não tem vídeo aqui no Acho que canal? não tem. Não. Mas a gente viajou de carreta, porque meu tio é caminhoneiro, e daí durou 7 dias a viagem na estrada, porque a gente foi bem devagar, né? Com a carreta carregada. E aí, pra complementar, de São Paulo até lá na Bahia, que a gente foi de carreta, a gente passou por alguns estados. Querendo ou não, a gente também foi em lugares que a gente conheceu, a gente parou pouco, assim, nos postos de gasolina pra dormir, mas deu ali pra conhecer um pouco, tipo assim, o sotaque de cada lugar, ou como que é o povo, essas coisas. Mas pretendemos voltar. Sim. A gente já foi pra Paraty, no Rio, aqui em São Paulo para muitos lugares, na região aqui do Vale do Paraíba principalmente, em Campos, São José, Taubaté, Santo Antônio. Santo Antônio do Pinhal, Quiririm, né? Quiririm também. Tem vídeo de tudo aqui no canal, hein? Vou deixar a playlist pra vocês verem nossas viagens aqui na região onde a gente tá morando, que é uma região muito bonita. E também a gente foi pro Passeio do Balão, né? Lá em Boituva, que tem vídeo aqui no canal também. Que lugares a gente foi? Acho que são esses. A gente nunca fez viagens internacionais juntos. Não. E aí já respondendo a segunda pergunta, né? Que a nossa ideia com a Kombi é viajar pelo Brasil e também pelos países da América do Sul, né? Nossos países vizinhos, tipo Paraguai, Peru, Bolívia, todos esses. E é isso, e pra Europa também depois, né? Futuramente. Não sabemos quando, mas na Europa a gente quer muito ir conhecer todos os países. Então... A gente quer conhecer todos os países. Foi uma boa resposta. A gente quer dar a volta ao mundo. Tá. Próxima pergunta. O maior desafio depois de casados? Ótima pergunta, hein? Eu vou falar por mim, né? Que eu acho que essa pergunta é muito pessoal, cada um vai ter uma resposta, assim. Mas esse é um desafio que eu trago, assim, de vida, eu acho.
e que eu venho aprendendo a me desenvolver, que é a questão de sentimentos mesmo, de você olhar para os seus sentimentos e principalmente isso está muito associado a se comunicar, né? Que não adianta você ficar triste com uma situação, né, que aconteceu ali em casa ou até mesmo no trabalho, a gente trabalha junto também, e não se comunicar, guardar pra si, achar que a outra pessoa vai saber só porque, sei lá, eu fiquei com a cara fechada, o Léo vai adivinhar o que tá acontecendo, o que eu tô pensando. Então esse é um grande desafio pra mim, mas já sei, assim, que não funciona um casamento sem essa comunicação. Muito pelo contrário, se não houver, a grande tendência é haver um distanciamento. Então, esse é um primeiro desafio. E eu também posso trazer outro, citar outro, que também está relacionado com a minha história de vida, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas eu já falei no Instagram, que quando criança eu sofri um abuso e isso deixou muitas marcas, né? Não é de um dia para o outro que você desconstrói tudo aquilo, né, que você viveu. Como aconteceu quando eu era criança, por boa parte da vida e adolescência, eu nem me lembrava disso, como se o meu inconsciente tivesse apagado essas memórias ruins, mas chegou um momento que isso se colocou na minha frente de novo e é algo que eu tenho que desconstruir, não consigo sozinha, com ajuda psicológica, enfim. E esses são os meus 2 desafios, mas é um negócio bem pessoal, eu acho que para outras pessoas é outra coisa. Pro Léo, com certeza, o desafio vai ser outro, fala aí. Acho que o que eu posso falar de um modo geral, assim, foi bem tranquilo, assim, não teve nada, um desafio, assim. Bom, eu acho que, assim, é um negócio que é normal, vamos dizer assim, que a gente tem que conciliar as rotinas, né? Porque a Vi tinha a rotina dela, e eu tinha a minha na minha casa e a Vi na dela. Então, quando a gente mora junto, é só nós dois, e aí tem que, né, conciliar horários, horários para fazer tudo praticamente, acordar, tomar café, almoçar, dormir, de trabalho, tudo isso. Então, até não só a rotina também, mas jeitos, né, de fazer as coisas. A Vi faz algumas coisas de um jeito, eu faço de outras. Muitas coisas ela me ensinou e eu também pude ensinar ela. E isso foi bem legal, né? Eu acho que, tipo, é algo que todo mundo passa. É um negócio que eu não imaginava antes, assim, nunca tinha parado pra pensar. Mas olhando agora, é um negócio que acho que todo mundo passa, querendo ou não. A não ser que você já more com a pessoa antes de casar. Mas foi boa essa resposta, eu acho que até tem um pouco a ver com a minha, no sentido de que talvez o maior desafio do casamento seja você entrar ali com a mentalidade de que é uma nova história, que você vai construir absolutamente tudo novo. Desde a questão, né, de sentimentos que eu falei, de esquecer um pouco o que ficou pra trás. Esquecer um pouco não, né? Deixar o que não é bom pra trás e começar uma nova rotina juntos, né? Não pensando só no seu umbiguinho, porque já não funciona mais quando você tá vivendo com outra pessoa. Você tem que pensar sempre pelos dois, né? E eu acho que só um outro desafio que eu tive, que é também você acaba cuidando de tudo da casa, né? Que é um negócio que pelo menos eu, né, não tinha antes, tipo, cuidar 100%. Onde eu morava com a minha família, eu cuidava, vamos dizer assim, de pequenas partes de coisas da casa para fazer, tanto de limpeza como de cuidar da casa. Bom, enfim, acho que todo mundo já vai entender, mas
E quando a gente mora assim sozinho, né, ou casa, a gente tem que cuidar de contas e comprar coisas no mercado. Então tudo isso vira responsabilidade só sua, não tem mais ninguém que faça. Lavar louça, no dia a dia, fazer almoço também. Então essas são coisas que são assim, desafios que a gente no começo são coisas que a gente assim não estava acostumado e agora faz, né? Algo a mais. Que nem quando a gente mora com nossos pais, né? A gente não percebe às vezes, por exemplo, que tem que limpar a janela ou o lustre. Porque sempre, pelo menos na minha casa, sempre foi um trabalho da minha mãe, assim. Eu nem reparava se a janela estava limpa ou suja. Mas minha mãe sabia o dia de limpar, tipo assim. E agora não tem quem limpe a janela por nós ou o lustre. A gente tem que subir, tirar, limpar, ir lá, lavar as janelas, porque é tudo nossa responsabilidade. E lá em casa também tinha bastante gente, né? Bastante gente. Tinha eu, meu irmão, minha irmã um tempo, depois ela casou e saiu, mas um tempo ela também estava lá. Tem mais outros 2 irmãos que são menores e meu pai e minha madrasta, no caso. Então, assim, eu fazia comida, eu lavava a louça, eu ajudava ali a fazer as coisas, mas não era todo dia as louças, todo dia as comidas, como é aqui, né? Todo dia tem que ir no mercado, podia ir uma vez ou outra, era dividida as tarefas, né? Aí agora é tudo a gente. E assim, um desafio maior não é nem fazer as coisas, mas é tipo conciliar os horários, né? De trabalho e todas as coisas que tem que fazer. Gerenciar o tempo. Então, sim. Vou ler a próxima. Aqui. Quando a família Davi foi para a Bahia, como lidaram com a situação? Na verdade, minha mãe, né, foi para a Bahia. Também é uma história que eu contei lá no Instagram. Acho que não tem vídeo sobre isso aqui. Deixa eu contextualizar, pessoal. Minha família passou por uma reviravolta, assim. Nós morávamos em Guarulhos, o Léo com a família dele, eu com a minha. E a gente namorava já, mas minha mãe e o ex-marido dela se separaram. E a minha mãe decidiu que seria melhor ir pra Bahia. Só que eu continuaria em Guarulhos, eu queria terminar a faculdade e tal. E eu já namorava o Léo. E desde o comecinho do namoro a gente já falava de casar, assim. A gente já sentia que era sério, sabe? Que nosso relacionamento ia durar, né? A gente não tava de brincadeirinha, assim. Então, eu tive que escolher, né? Entre, sei lá, acompanhar minha mãe, passar um tempo com ela, não sei. Ou ficar, continuar os estudos. Enfim, e aí é sobre isso a pergunta. Então, como foi pra mim, no caso, quando a mãe dela, quando a Vi foi fazer intercâmbio de 3 meses na Suíça, a mãe dela ficou aqui um tempinho, e aí a gente viu uma casa pra vir alugar. Aqui em Guarulhos, no caso, sozinha também. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos, que aqui não é. E aí foi um processo bem legal que eu tive com a Rô, a Rô deve estar vendo esse vídeo. Foi muito legal ver com ela, participar disso. E assim, foi um tempo em que a Vi, quando a Rô foi, a Vi ainda estava na Suíça, depois ela voltou. E, bom, eu acho que assim, da minha parte falando, foi um pouquinho que a gente fica preocupado pela Vi morar sozinha e, bom, acho que é mais isso, uma preocupação, foi esse o desafio, né? Foi essa... mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque, bom, eu aprendi várias coisas, a Vi aprendeu muitas coisas também, e também acho que foi um processo importante pra gente também casar depois. Eu acho que foi um passo ali importante que aconteceu. Pra mim foi bem difícil. A minha família sempre morou na Bahia, né? Já falei isso aqui, meus avós, tias. Então eu sempre tive minha mãe como um porto, assim, sempre nós duas pra tudo.
fazíamos tudo juntas, todo mundo sabia que nós éramos muito amigas, assim, no bairro onde a gente morava, na igreja que a gente frequentava. E foi como ela falou, o primeiro processo para aprender a viver com independência, só que foi muito mais doloroso do que no casamento, né? Que foi eu pude escolher muito mais do que escolher morar longe da minha mãe, digamos, né? Foram as condições, tudo que aconteceu com a minha família nos levou para esse caminho. E no começo, para mim, foi extremamente desafiador, assim. Eu tinha acabado de completar 20 anos, né? Acho que era. Tinha acabado de completar 20, então era bem novinha mesmo. E eu, particularmente, não gostei muito de morar sozinha. Eu me sentia realmente muito sozinha. Tipo, final do dia, em casa, só tinha eu. Não tinha ninguém pra conversar. Eu achei solitário, na verdade. Mas, enfim. Eu acompanhei esse processo e também foi bem difícil, assim. Claro que não comparando, eu sei que pra mim foi muito mais, mas é bem ruim mesmo você ver a outra pessoa do outro lado, assim. Não tinha ninguém, era só você, né? E também esse lado de que a gente não era casado ainda, então não dava pra eu ficar lá e a Vi também lá em casa. Até que, não sei se pode ter isso numa pergunta, mas depois veio a pandemia e a Vi acabou indo ficar lá em casa com a minha família, ao invés dela ficar lá sozinha. E aí a gente meio que morou junto lá por um tempo, junto com a minha família e tudo mais. E aí foi depois da pandemia, que já estava um pouco melhor, a gente casou e veio pra cá, no caso. Mas foi esse processo. Inclusive, essa experiência de morar com a família do Léo foi muito legal. Como ele já disse, a família dele é gigante. E foi muito legal estar lá. Tem vídeos aqui também no canal da Vi, eu vou na época colocar. que ela morava lá. Tem vídeos dessa época lá. Inclusive, foi um tempo bem legal também, que a gente fez coisas na Kombi, né? Vários vídeos que tem aqui no canal foi lá. E também foi uma experiência que a gente teve antes de casar também, de ter a rotina, assim, né? Do dia a dia mesmo. A gente pôde conhecer muito mais, assim, um outro. E foi legal. Foi legal. Próximo. Qual a viagem dos sonhos de vocês? Tem várias. Posso dar um spoiler? Pode. É que nos últimos dias a gente tem conversado bastante. Sabemos se isso vai acontecer? Não, mas é algo que a gente tem conversado muito no nosso dia a dia sobre futuramente, depois que a gente viajar com a Kombi, quando terminar essa expedição motorhome, a gente se organizar para viver uma temporada na Itália. A família do Léo é de origem italiana. E, já vou aproveitar, porque vira e mexe as pessoas me perguntam como que se pronuncia o sobrenome do Léo, que é Zampronio, que é esse o sobrenome de origem, e é isso, né? Essa é a viagem dos sonhos, então. Um dos sonhos, né? Depois que a gente viajar com a Kombi, que é um sonho, a gente ter essa experiência também de se estabelecer numa casa em outro país por um tempo. Também é um sonho que a gente tem conversado no dia a dia, falado sobre tirar a cidadania e tudo mais. Isso aí. Sei lá, acho que se for falar mais de viagens assim, a gente quer muito ir junto em Veneza, no caso a Vi já foi, na Itália também, e é uma viagem que a gente quer bastante ir. Teria mais lugares assim específicos? Que tem vontade de ir juntos, eu acho que ultimamente a gente tem visto bastante coisa assim de Israel, né? Que é uma coisa que
É verdade. A gente já falou, né, que é um lugar bem legal. É. A gente tem assistido alguns vídeos da Aline, que é guia em Israel, e também do Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Eles mostram bastante a história e a arquitetura, enfim, tudo sobre Israel, e também a gente começou a ficar com mais vontade de ir. Mas eu acho que o sonho mais possível de se concretizar, os dois sonhos são esses, da Kombi e depois de viver um pouco na Itália, mas a gente vai dar a volta ao mundo, então o mundo todo. E a viagem de sonhos é o mundo todo. É minha vez? Acho que você me pergunta, né? Como vocês se conheceram? Como? Bom, a mãe da Vi matriculou ela no colégio. Praticamente eu me automatriculei. Olha isso! Não, pega agora essa visão. É porque assim, eu sempre estudei em escolas do estado. Já já você continua. Tá bom. É porque eu sempre estudei em escolas do estado. E aí, quando eu terminei a 8ª série, que seria o 9º ano agora, eu estudava na melhor escola estadual do meu bairro. Então, assim, era difícil, os meninos colocavam fio do ventilador no ventilador, pichava a carteira, tacava fogo, mas ainda dava pra aprender alguma coisa, sabe? Eu sempre gostei de aprender, de estudar. Então, eu me senti ok. Só que não tinha ensino médio nessa escola, que é o Pimenta 7. E aí o que acontece? Eu falei, mãe, eu não quero ir pro Pimentas 2, porque o Pimentas 2 é pior do que o Pimenta 7. Então eu quero estudar numa escola particular, só que a gente não tinha grana. E aí eu que comecei a pesquisar como que eu conseguiria bolsa no colégio adventista ou em outras escolas. E a minha mãe ainda ficou meio insegura, assim, tipo, será que a gente vai conseguir? Meu Deus. Eu falei, se eu não conseguir, eu não vou estudar, eu vou abandonar os estudos e eu vou ser mais uma pessoa que tem o ensino médio incompleto no Brasil. Eu fiz um drama, mas aí deu tudo certo. Depois a minha mãe se empenhou também e comprou a ideia e eu estudei lá com bolsa. Mas que é lá no Colégio Adventista do Gopovo, em Guarulhos. E aí foi lá que a gente se conheceu, graças ao Pimenta 7, que não tem ensino médio. Bom, mas eu posso dar uma breve falada aqui, mas a gente já falou em outro vídeo, mais explicadinho, né? A gente se conheceu lá no colégio, porém a gente não era próximo, assim, a gente se dava oi, né, em alguns dias. Bem pouco. E bom, foi basicamente isso. A gente se conhecia mais assim pela internet também, de um seguir o outro, mas nada demais. E depois eu terminei primeiro, que eu sou um ano mais velho, aí a gente foi fazer outras coisas da vida. A Vi foi lá pro NASP. E aí, depois de Aí, o que foi? Aí a gente se seguia no Instagram. Você teve aquela crise de ansiedade. Na verdade, foi o livro. Não, é que foi assim... A gente se seguia no Instagram e, gente, desde que eu tava lá na faculdade, no interior, eu já gostava de gravar stories, postar a minha rotina. E aí eu fiz uma vez uma campanha de doar livros sobre ansiedade, um livro que falava sobre emoções. Na verdade, eu tinha alguns livros, aí eu abri uma caixinha e quem quisesse o livro eu enviaria. E aí várias pessoas, né, responderam, eu quero, enviei pra todo mundo pelo Correios, e o Léo foi uma dessas pessoas. Aí depois que ele recebeu o livro na casa dele, a gente começou a se falar a partir daí. Você já estava com crises nessa época? Eu tava fazendo tratamento. Tá. Porque eu lembro que um ponto importante, porque assim, várias vezes a gente se falava,
mas a gente não dava assim continuidade. A gente conversava ali um dia ou dois, não sei, e depois parava. Aí às vezes se via alguma coisa que gostava, né, que a Vi publicou, a gente conversava, era assim, tipo assim. Mas eu lembro que nessa época que você me contou sobre a crise e tudo mais, foi pelo menos pra mim, foi tipo, um motivo a mais pra eu continuar conversando com você. Tipo, pra te mandar mensagem, te incentivar, até que você me mandou o livro e eu também, depois eu mandei o quadro lá, fiz uma ilustração da Via, eu mandei pra ela, e aí a partir dali eu não sabia se a gente não era uma coisa que eu pensava, mas assim, eu gostava de conversar com a Vi. E aí era algo que, assim, foi natural, né? A gente conversando. Eu queria muito ajudar ela, assim, nessa questão. E a gente sempre foi conversando. E aí foi isso. Aí até que a gente marcou, só para encerrar, um encontro lá na Casa das Rosas, em São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Tem vídeo aqui na Casa das Rosas também. Tudo tem vídeo no canal, desfrutem. Assistam os vídeos antigos, que tem muita história nossa já. Mas vamos pra próxima. É tudo como as pessoas falaram ou estão achando mais difícil. E parabéns. Obrigada. Obrigado. É tudo como as pessoas falaram ou achamos mais difícil? Eu acho que as pessoas fazem muita piadinha assim com casamento, tipo, vai casar, acabou a vida, tipo, começaram os problemas agora, principalmente pessoas mais velhas, eu não sei porquê, mas tipo, ainda dá tempo de desistir, sabe? Quando tava perto do casamento. E eu ouvi também algumas pessoas, principalmente da minha família, meus tios, dizendo que é muito bom, a melhor coisa que vocês podem fazer, são jovens, estão começando a vida, né? A carreira, construir as coisas de vocês agora juntos. E eu me apeguei desde o começo com essas pessoas que me mostraram um lado positivo, ainda mais por serem da minha família, né? Eu acho que meus tios vão estar assistindo esse vídeo aqui. São pessoas que eu confio. E eu preferi dar voz a isso, sabe? Eu também tive essa oportunidade de viver lá com a família do Léo alguns meses e eu vi que o casamento do pai dele com a madrasta dele também é uma união de muito respeito, de ajuda mútua. Eu pude aprender muito observando eles o dia a dia e isso me fez pensar, poxa, é possível e não é tão complicado assim. Se eles conseguem, eu também vou conseguir, né? Trilhando o nosso caminho dentro da nossa rotina aqui. Então eu acho que só de vir pro casamento com essa visão, né, com essas lentes ajustadas, nos ajuda a ter uma visão de que não é uma coisa, meu Deus, de outro mundo, oh meu Deus, acabou sua vida, não é nada disso, como muitas pessoas falam. É difícil sim, acho que a gente falou que alguns motivos, né? Assim, eu acho que nem se compara quando você tem uma vida... por exemplo, você está estudando, está na casa dos seus pais, você não tem nem metade, assim, dos... Quer dizer... depende de cada um, né? Mas, assim, você tem muito menos obrigações do que quando você casa. Então, querendo ou não, a gente mesmo brinca, assim, nossa, era tão bom quando a gente estudava e a gente chegava em casa e, tipo, não tinha mais nada pra fazer, a gente só estudava e... depois fazer o que queria. Sim, não tinha contas todo mês pra pagar, né? Mesmo se a gente tinha nosso dinheiro, a gente podia ajudar em casa, mas não era essa questão de água, luz, internet, Netflix, tudo, né? E todas essas questões
Acho que por isso as pessoas tendem a falar que é difícil também. Mas exige uma certa organização, né? Um certo planejamento do casal. Mas, gente, isso é a vida. Acho que a vida não é fácil, não. Eu, igual a Vi falou também, a gente teve bons exemplos, né, dentro de casa, assim. Então nunca foi... É um negócio bem doido, assim, de se falar, porque cada um é cada um, né? E se a pessoa viveu uma vida toda tendo um exemplo ruim, para ela a realidade vai ser aquela, né? Não vai ter outra. E aí é muito isso. Então, tipo assim, pra gente foi fácil, de certo modo, porque a gente viu esses exemplos e aprendeu com eles, né? E foi, acho que, bem isso, né? O Léo me fez lembrar que eu já ouvi casais que casaram, por exemplo, gastaram muito na festa ou na mobília da casa e já viveram os primeiros meses de casados endividados, por exemplo. Isso gerou um estresse muito grande, porque, né, além da adaptação que é grande, você ainda ter essa preocupação, né, a todo tempo de, meu Deus, a gente tem muita conta para pagar. E essa foi uma coisa que a gente priorizou desde o começo, né, de não fazer dívidas, não vir para casa com dívidas. E também foi algo que eu aprendi com a minha mãe em casa, que mesmo não tendo uma grande renda, sempre foi muito organizada, assim, né? Já esse compromisso aqui eu já tenho, esse aqui eu já tenho. Se sobrar um dinheiro para um bônus, amém, sobrou. Se não, é sempre arcar com seus compromissos, porque isso dá uma tranquilidade. Você deita a sua cabeça no travesseiro e repousa tranquilo. Então essa é uma questão importante também, acredito eu. E também assim, depende muito de cada um, mas pelo menos no nosso caso, assim, a gente quando a gente casou, a gente tinha uma condição financeira e hoje ela já melhorou um pouco. E assim, conforme vai passando o tempo, eu acredito que é o que a gente busca também, sempre vai melhorando. Então, você sempre tem que pensar desse modo também. Hoje pode não estar muito bom, mas continua fazendo as coisas, né? Acreditar e crescendo, né? E isso vai acontecendo naturalmente, assim. É verdade. Principalmente quando a gente se casa e é jovem, né? É difícil a gente ter aquele emprego quando é jovem ou ter uma empresa, enfim, né? A gente é autônomo, no caso, já ter toda essa estabilidade, né? É claro que existem, mas não é nosso caso. Nossos pais não são ricos, a gente não tem nenhuma herança para administrar, então... É bem isso, e só para complementar também com essa pergunta, que é boa, assim, quando a gente, pelo menos que eu aprendi, eu poderia fazer as coisas, vamos dizer assim, sozinho, eu conseguiria, mas com a Vi, tudo foi assim, muito mais fácil, entre aspas. Quando tem duas pessoas para fazer as coisas, pensar, no caso do trabalho, que a gente trabalha junto, na construção da Kombi, até mesmo comprar Kombi, fazer as viagens, então... Tudo que a gente fez, né? Até aqui, assim, de investimentos, já que a gente entra no assunto de finança, as questões profissionais, tudo a gente fez junto e a gente acredita que juntando nossas forças a gente conseguiu pegar um impulso maior, né? Do que se tivesse cada um trilhando o seu. Te cortei. Não, era isso mesmo. Não cortou não. Tá, agora é eu que te pergunto? Tá pra onde? Não, é você que me pergunta, eu que li aqui. Essa pergunta. Bom, essa pergunta aqui é boa. Quando pretendem ter um filho? Quando? Uma meta que a gente colocou é mais ou menos ali uns 30 anos.
talvez um pouco menos, 29, 28, assim. É um tempo que a gente tem definido, né? A gente imagina. E para complementar também, a gente quer também ter uma boa condição para dar para o filho, né? Então também são duas coisas ali que tem que estar junto. Também a gente quer ter viajado de Kombi. Até esses dias eu postei no Instagram que eu tava andando de Kombi mexendo no celular e fiquei enjoada. E aí me mandaram a mensagem: tá grávida, tá grávida, tá grávida. Gente, fiquem tranquilos. Tranquilos, quando estivermos esperando um bebê, eu vou avisar, vou fazer um evento pra avisar. Vai ser um momento feliz, com certeza. Não está nos nossos planos agora, né, para os próximos anos. E é isso. Uma questão importante, né, que a gente fala 30 anos, a gente quer sempre acompanhar também nossa saúde, ver se com 30 anos a gente vai, nosso corpo, né, vai estar bom para gerar novas vidas, mas é isso. A gente pensa em daqui a um tempo. Essa faixa. Agora é você. Eu acho que essa é a última. Boa. Tem coisa melhor que amar e ser amada na vida conjugal? Se tem coisa melhor... Eu acho que quando você tá casado, acho que tudo começa dentro de casa. E se a pessoa que tá do seu lado não te ama, né, assim, num modo geral, né, que amar é muito fazer as coisas, eu acho que todo o contorno não vai estar bom. Então, eu acho que não pensando nisso, não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que a outra pessoa te amar, né? Eu acho que... A gente vem conversando sobre isso algumas vezes também, de que tudo começa dentro de casa, assim, a educação, os relacionamentos, né? E isso se reflete muito na sociedade, assim, porque nós vivemos em sociedade, mas é muito isso, assim, se você se sente amado dentro de casa, é como se tivesse um óculos, não sei, vou fazer aqui uma metáfora. Um óculos com boas lentes, assim, que você enxerga esse mundo bem colorido, sabe? Não só dentro de casa, mas em tudo que você vai, você se sente bem. Acho que amar o outro tá muito relacionado a você se amar também, né? Você se conhecer, se respeitar e também fazer isso ao outro. E aí é uma coisa boa que surge assim disso, sabe? Um bom perfume. E aí isso torna a vida muito boa, né? E eu acho que é isso. Não tem... acho que tudo na vida, tipo, pode acontecer, né? A gente, como acontece, né? Às vezes a gente pode perder emprego, ficar ruim de grana, se machucar, acontecer tudo, né? Mas se a gente tem alguém assim, é muito, muito mais fácil, é bem melhor. Você sabe que pode correr para um lugar seguro, né? Ai, é tão bonitinho. É lindo. É isso aí, né? É isso. O vídeo então encerra, fica com essa mensagem para você que quer casar ou já é casado. É isso aí, né? E se você não quer casar, é importante também. O Léo tem uma filosofia de vida que é muito legal, que é sempre aproveitar cada dia, cada momento, independentemente da situação que você esteja, da circunstância, aprender o que você tem que aprender ali no hoje. Então, é isso aí também pra você, né? Esse vídeo é
Pra todo mundo se sentir bem, se sentir feliz, seguindo seu propósito, seu caminho de vida. E se você quer se casar, é muito bom. É. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um grande like. Não esquece de enviar esse vídeo para mais pessoas. Hoje, exatamente hoje, dia 23 de Setembro. Setembro. Outubro é nesse Setembro de 2021. Faltam 230 pessoas pra gente chegar aos 1000 inscritos aqui no canal. É muito pouco. Se você que está assistindo enviar para uma pessoa e pedir para ela se inscrever, com certeza vai aumentar muito rápido. Então faça isso, pega o link aqui embaixo, envia para alguém que você ama, que vai gostar do canal, de ver nossas viagens, de assistir esse vídeo. E é isso, eu conto com você e desde já agradeço. Até o próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.